Queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Sua Filosofia. E hoje, nos conceitos filosóficos, a reflexão sobre pactos emocionais de Michel Maffesoli. Queridos e queridas, talvez o texto mais diferente de todos os que a gente já apresentou aqui até hoje, e a motivação para trazer esse vídeo aqui é o vestibular da PUC de Londrina de 2022, em que inaugura essa cobrança, essa referência bibliográfica do Michel Maffesoli, um grande sociólogo francês, que tem como discussão aí a questão das tribos urbanas, as nossas novas maneiras de se conectar, a substituição do contrato pelos pactos emocionais. E aí, claro, ele trouxe esse texto, ou a PUC trouxe esse texto do Michel Maffesoli, que é um texto chamado Pactos Emocionais, as reflexões sobre a moral, a ética e a deontologia nos nossos dias de hoje. Fechou? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, um pouquinho sobre o Michel Maffesoli e trazer aqui para vocês esse comentário bem da hora. Ó, vem comigo. Quem é o Michel Maffesoli? Ele é sociólogo francês e pensador da ecosofia. Essa ideia de que a gente precisa pensar a filosofia de um modo mais amplo, de um modo muito mais conectado com as comunidades, enfim, entendedor de que as relações humanas nos séculos, dos séculos mais presentes, falando de século XX, final aí, começo do XXI, são relações muito mais dotadas de pactos emocionais que são transitórios do que de contratos eternos, tal como era marcado lá, como nos apresentou, por exemplo, os contratualistas. Fechou? Então ali as principais obras, o Tempo das Tribos, essa daqui com certeza é uma das mais importantes para a gente entender o que significa os pactos emocionais. A Ecosofia e o Demônio de Frankfurt, beleza? Vamos falar então sobre o Tempo das Tribos. Hoje, quando nós observamos o Michel Maffesoli, ou quando a gente ouve falar desse conceito do Michel Maffesoli de tribos, a gente tem que perceber o quê? Nos nossos dias de hoje, as nossas associações, segundo ele, são feitas com a finalidade de que nós nos engajemos em grupos sociais. Em grupos onde não é tanto a minha identidade enquanto sujeito, enquanto alteridade, enquanto subjetividade, a minha questão introspectiva que conta mais. O que mais conta aqui é justamente a ideia do pertencimento ao grupo, de como eu me conecto com determinada comunidade. A gente pode até pensar naquele sentimento de pertença, né? Que é eu estando inserido em uma realidade, uma comunidade, enfim, em algum ambiente onde eu seja membro, onde eu esteja em contato e o vínculo não é mais aquele vínculo eterno como a gente tinha antigamente, mas sim é um vínculo de conveniência, um vínculo de prazer, um vínculo de satisfação, onde eu, sujeito que integro essa tribo, esteja ali por agregar algo, mas também por ser querido pelos membros dessa tribo. Então, essa ideia do tempo das tribos fala pra gente que houve há essa diluição do sujeito enquanto indivíduo e eu passo a ser um membro, eu passo a ser um integrante desse grupo maior e o elemento de coesão são justamente as justificativas emocionais, beleza? Então a gente precisa pensar a partir disso nessas três palavras, que é a questão da moral, da ética e da deontologia. Povo, eu trouxe aqui 3 trechos, um referente a cada uma dessas definições, para que a gente consiga justamente entender o que significa o campo da moral, que é o dever ser, da ética do poder ser, da deontologia do querer ser, tá? O texto do Michel Maffesoli é basicamente falar sobre essas 3 partes, da moral, da ética e da deontologia. Então a gente vai bem por partes. Primeiro vamos falar da moral. O campo da moral é o campo do dever ser. É o campo que a modernidade instalou em nós.
É aquela ideia de que existe um paraíso, existe um lugar perfeito, existe toda uma perfeição e que eu, sujeito racional, cognitivo, pensador, o penso logo existo, terei que fazer parte. Então é uma sociedade quase inatingível, regras de contrato quase inatingíveis. Então é essa ideia do dever ser, a ideia da perfeição, ok? Olha o trechinho que bonito que o Michel Maffesoli mostra pra gente. Deixa eu me colocar um pouquinho para baixo aqui, tá? Só para vocês verem bonitinho. Olha lá. Heidegger mostrou em várias ocasiões que foi a ênfase colocada em um humanismo estreito, no homem como animal racional, que se levou a conceber o mundo como resultado apenas de atividades e invenções. Ou seja, um mundo construído que convinha dominar. Isso resultou nesse animal racional que se tornou uma besta de trabalho vagando por uma terra devastada. Dessa devastação do mundo, cujos efeitos vemos todos os dias, surgiu, como consequência, um prometeísmo racional enfurecido. A moral, como lógica do dever ser, é a causa e é o efeito desse progressismo. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente fala sobre a moral para o Michel Maffesoli, é essa ideia lá da modernidade que, a gente, de tanto racionalizar o mundo, de tanto construir essa ideia da perfeição, a gente construiu um mundo que é quase inatingível, onde a coisa é quase inalcançável, o fato do hiperracionalizado e da desconsideração da parte emocional, da desconsideração da parte sentimental do ser humano. Isso fez com que a gente se transformasse aí em um sujeito meio autômato, meio automatizado, meio ansioso demais pela técnica e pela ciência. Fechou? Então, aí a gente consegue entender um pouquinho sobre o que significa essa ideia de moral. Vamos ver então um pouquinho sobre a ética que seria esse campo do poder ser. Olha que legal que o Heidegger traz, o Michel Maffesoli traz pra gente. O racionalismo abstrato, moralista, se contenta em explicar o mundo reduzindo-o ao seu menor denominador comum: economia, cultura ou religião e outras atitudes disjuntivas. A razão sensível atesta a complicação desse mesmo mundo. É o coração pulsante da ética cotidiana. Vê complexidade e as muitas facetas daquilo que, em uma palavra, é conhecido como seu aspecto holístico. Ou seja, a gente se transforma aqui, quando a gente para pensar no que a ética significa, né? Que seria essa ideia aqui do poder ser, é a ideia de que eu me transformo no sujeito, ou a ética se transforma, passa pela vida do sujeito, sendo o campo onde a gente analisa as múltiplas possibilidades do sujeito, onde a gente analisa as múltiplas capacidades do sujeito de se conectar, as diferentes maneiras de ser. Então, diferente do dever ser, aqui é o poder, sacou? Aqui é a questão do, como eu faço para ser, como eu consigo me realizar? E esse poder ser se transforma justamente na medida em que eu consigo entender o lugar onde eu estou, mas também as múltiplas faces, os múltiplos aspectos que isso ocorre. Então olha ali como é interessante esse trechinho que fala, né? Vê complexidade e as muitas facetas daquilo que, em uma palavra, é conhecido como seu aspecto holístico. Então é a nossa capacidade, até um pouco mais relativística, galera, de olhar para grupos diferentes que se comportam de maneiras diferentes e falar assim, entendi. É essa maneira de ação. Pode ser assim, pode ser dessa maneira, né? Então, pensando assim, por exemplo, tô eu lá na casa da minha avó e não é legal, né, que as pessoas abram mão da sua própria vontade para fazer aquilo que as outras pessoas querem. Mas a minha avó tem 92 anos. Então aquele grupo ali que a gente chama de família faz as vontades da minha avó. Por mais assim bizarra que seja. Só que olha que interessante. Minha avó agora quebrou a bacia e ela tá em um momento da vida um pouco mais delicado. Então a gente não pode fazer tudo que ela quer, porque o que ela quer inclusive poderia prejudicá-la. Então você entende como vai se tornando mais complexa essa ideia da ética, porque envolve ali o ambiente da prática, o ambiente do cotidiano, fazendo com que as minhas ações precisem ser cada vez mais interpretadas de acordo com aqui e agora, de acordo com o momento presente. E isso é muito interessante. A gente vai retomar essa ideia do aqui e agora e do momento presente um pouquinho mais pra frente ali.
Fechou? E aí, é claro, vem a parte da deontologia, que seria o campo do querer ser, o campo desse desejo, que a gente não vai chamar tanto de desejo, vocês vão ver agora no nosso fragmento, mas é a ideia do querer ser. Olha lá que bonito. O Michel Maffesoli desconfigurou aqui rapidinho. Aí. Michel Maffesoli diz o seguinte, ó. Contra o objetivismo herdado de um certo cientificismo próprio desse final do século XIX e que procurava considerar os fatos sociais como coisas, o fato de levarmos em consideração a apetência é, essencialmente, uma maneira de introduzir uma forma de subjetividade na análise dos fenômenos sociais, que, mesmo quando a negamos, é moeda corrente. A deontologia, portanto, é uma boa maneira de compreender os muitos aspectos do que é conveniente nomear affectius societatis, correto? Então, povo, o Michel Maffesoli, ao parar para analisar essa ideia do querer ser e tudo mais, fala pra gente sobre como a deontologia, que é a ideia do dever lá, né, o estudo da ideia do dever, em que o Kant é um grande representante, fala pra gente justamente dessa ideia de que, pô, como eu consigo, dentro do aspecto social, perceber como as coisas não são tão exatas assim. Como as coisas não são precisamente objetos sólidos científicos, mas sim, elas se introduzem nessa noção de afeto. E essa noção de afeto é muito mais fluida. Essa noção de afeto, a gente poderia até usar a palavra aí do Bauman, muito mais líquida. Ela não é tão sólida quanto a ciência pensa, né? Ó, isso aqui é alegria, ponto. Existem alegrias. Ah, isso aqui é dor, pronto. Existem dores. E toda essa ideia de compreensão sobre o que significa os nossos próprios afetos e tal, modificam a nossa subjetividade. E isso faz com que a gente se conecte de maneira diferente em cada momento. E é justamente nessa toada que acontece o que a gente vai chamar de pactos sociais. O que são os pactos emocionais? Perdão. O que são os pactos emocionais, povo? O pacto emocional é justamente quando eu entendo que a maneira de conexão desse nosso tempo é uma maneira de conexão muito mais ligada a não uma única maneira de viver, mas essa policulturalidade. A ideia de que existem muitas perspectivas e que eu me conecto com elas justamente para tentar aproveitar o aqui e o agora. Então esse hedonismo, que a gente chama vem lá da Grécia Antiga a palavra hedonismo, mas aqui não tem a mesma perspectiva. O que é o hedonismo? Seria essa nossa... A ideia do carpe diem, do aproveitar o aqui e agora, do usufruir do momento. Isso faz com que as nossas conexões sociais sejam feitas a partir da ideia emocional. O que é a maneira ou a moda emocional? É justamente porque eu me conecto com as pessoas de acordo com as emoções. E essas emoções não são lá de acordo com o dever ser, não, mas sim muito mais próximas ao querer e poder ser. Aquilo que eu trago como conexão com os outros de uma maneira muito mais fluida, não é mais um contrato vitalício. Vamos pensar no contrato lá do Hobbes, né? Aquele contrato eterno, imutável, aquele contrato permanente. Não, é um contrato agora que é um contrato enquanto eu quiser. É um contrato enquanto eu desejar, enquanto puder ser. Porque eu não sou um autômato científico, eu não sou um objeto frio calculado ou frio e calculista. Essa modernidade que aplica essa lógica do dever ser, tem que ser assim, precisa ser assim, vai ser assim, foi uma lógica que não deu conta de responder quem o ser humano é. Que não conseguiu responder, de fato, o que o ser humano constrói para si e por si. Justamente porque reduziu a uma ideia de um ser que fabrica razão, simplesmente. Desconsiderando a conexão emocional. Desconsiderando essa ideia de que a gente vai se conectar com as outras pessoas a partir das tribos, a partir de interesses em comum, a partir de assuntos que são necessariamente
assuntos do meu querer, da minha vontade, do meu desejo. E que isso é presente do meu aqui e agora. Isso daria, sim, uma grande discussão lá com Byung-Chul Han falando sobre a sociedade do cansaço, com a própria Hannah Arendt falando sobre a questão da manipulação das notícias, da verdade e tudo mais. Mas o grande fato é, o que o Michel Maffesoli parece estar lendo da nossa sociedade é que eu, enquanto indivíduo, não me conecto mais simplesmente com a ideia de ser um objeto racional, uma coisa pensante, né? Agora, existe esse impulso, essa força visceral da vontade, da paixão, do desejo. Tudo isso me remete justamente à ideia de pacto emocional. Esse pacto emocional é o que me vincula às outras pessoas. Fechou? Então aí, pra gente ver mais um trechinho do Michel Maffesoli, a ideia de que a explosão do indivíduo em pessoa plural, essa fragmentação das instituições homogêneas em tribos heterogêneas e de uma república una e indivisível em um mosaico mais ou menos coerente de comunidades que deve nos inspirar no caminho de um pensamento audacioso e que pode nos permitir compreender o que é a característica essencial da pós-modernidade, como os paradoxos tornam-se paradigmas. Ou seja, como essas contradições que não possuem necessariamente uma resposta, se transformam no modo como nós nos conectamos. Na regra pela qual eu vou me conectar ao indivíduo. Então esse paradoxo se transforma justamente na linha condutora da minha maneira de ser, pensar e agir. E isso é muito, muito, muito fascinante, porque faz justamente com que essa ideia aí do Michel Maffesoli de pactos emocionais ilustre a conexão do sujeito pós-moderno com os outros sujeitos pós-modernos. Não é mais aquela conexão contratual racionalizada, extremamente fria e blocada. É uma conexão mais fluida, muito menos permanente. A gente vai até ouvir falar depois lá do Bauman, dos relacionamentos líquidos, do amor líquido, do mundo líquido, enfim. Mas é uma ideia que está muito conectada, essa do Maffesoli, justamente com a característica do mundo pós-moderno, que é um mundo muito mais rápido, que é um mundo muito mais apegado a viver o aqui e agora, principalmente depois que a racionalidade humana não nos levou para o benefício, né? Muito pelo contrário, trouxe guerras, devastação, destruição, fome, miséria. Mas é a partir das emoções que eu vou me conectar com as pessoas à minha volta. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro a nossa reflexão sobre os pactos emocionais de Michel Maffesoli. Não se esqueça, lá no grupo do Telegram, vocês podem tirar dúvida no @proftoninho, também lá no Insta. Fiquem à vontade. Esse aqui é mais um vídeo para a gente conseguir ilustrar conceitos filosóficos com alta qualidade. Beleza? Antes de você terminar o vidinho, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. E, é claro, comenta e compartilha para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Beijos, até mais!